Olha, no mundo todo, 1 em cada 4 jovens apresenta sintomas de depressão elevados. Além disso, 1 em cada 5 tem ansiedade por conta da pandemia da Covid-19. São resultados de um estudo conduzido pela Universidade de Calgary, no Canadá. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a neuropsicóloga da Vibe Saúde, Milena Fernandes Mata. Oi, Milena, seja bem-vinda. Como vai? Oi, Pablo, tudo bem? Que Muito bom. obrigada pelo convite. Que bom, obrigado por nos atender. Milena, primeiro vamos colocar aqui na forma didática para essa conversa o que é depressão e o que é ansiedade. Depressão e ansiedade são quadros que estão relacionados a fatores emocionais, né? E que traz alguns sintomas de alerta. Então, o que seria? Irritabilidade, inquietação, recorrente estado de alerta quando a gente fala de ansiedade, uma preocupação intensa, angústia, tristeza, dificuldade de concentração, alteração de sono, tudo isso está relacionado a esses dois quadros, que podem, Pablo, andar juntos ou não. Te surpreendeu esse dado da Universidade de Calgary ou de alguma forma não surpreende porque já era uma tendência da sociedade? Então, Pablo, esse estudo, ele é um estudo muito sério e ele traz o aumento dos sintomas, né? É muito importante a gente ter em mente que sintomas, quando a gente fala de sintomas, a gente ainda não está falando de um transtorno depressivo ou de um transtorno de ansiedade, e sim de uma população que ela tem estado com certeza, né, se a gente for pensar aí como a gente está, né, em um estado de estresse maior, e esse estresse tem gerado consequências. Agora, é muito importante que esse estudo traz é que esses sintomas eles dobraram ao longo da pandemia. Então, é importante a gente pensar em políticas públicas que possam olhar para essa parcela e impedir o avanço, o agravo, fazer trabalhos de prevenção e promoção de saúde mental. Certamente. Milena, a gente tem alguns fatores aqui que podem ajudar nessa discussão. Interrupção de atividades escolares ou a mudança brusca dessas atividades, saindo do presencial, indo para a forma online, mas para muita gente é muito difícil ainda ter essa forma como algo que possa realmente construir um vínculo com a escola, por exemplo. Problemas financeiros que os pais desses adolescentes ou que os próprios adolescentes que têm que trabalhar estão encarando. E a situação envolvendo a doença em si e o risco de contrair e acabar morrendo. O que, na sua visão, ajuda a construir um raciocínio para que a gente possa sair disso e provocar essa discussão de como os jovens estão cada vez mais ansiosos, cada vez mais deprimidos? Essa discussão tem que se dar de que forma dentro da sociedade brasileira? É no ambiente escolar também? É no ambiente dentro de casa? É no dia a dia? A gente tem que naturalizar isso como algo que está presente aqui na sociedade? Justamente, eu entendo que a gente vai conseguir abrir espaços para discussões conforme a gente fala sobre isso, seja dentro do ambiente familiar, seja no ambiente escolar, seja também em outros locais que passam a passar a dar acesso a essas pessoas maiores informações e um trabalho psicoeducativo, né? Para os pais, é muito importante que eles estejam atentos aos seus filhos, entender que sim, esse é um momento de maior estresse. Todos estamos, já estamos aí há 2 anos, né? Estamos cansados, estamos sim ansiosos. Essas indefinições e essas incertezas, elas acabam tendo sim reflexo na nossa saúde mental. Contudo, é importante que a gente valide o sentimento das crianças e dos adolescentes, que os pais estejam mais atentos, uma vez que a escola saiu de cena, né? Agora a aula está retornando, mas está retornando para um novo normal. Então, como que a gente está atento e valida e dê liberdade, dê espaço para que essa criança, esse adolescente possa trazer questões, angústias, medos que estejam passando. Helena, ontem eu tive a alegria de participar de um evento com um dos maiores biólogos evolucionários do mundo, chamado Jared Diamond. E aí ele estava me contando o seguinte:
A Covid-19 é tão grave quanto a crise climática, só que ninguém morre de crise climática, ninguém morre de mudança climática. Mas a gente está vendo esse mundo mudar, é só dar uma olhada nas notícias que a gente está colocando aqui da Europa, de julho ter sido o ano mais quente, desde que a medição começou em 1880 e por aí vai. E se morre de Covid-19. Como é que funciona isso no cérebro humano? Essa ideia de que, eu em 2 semanas posso morrer, ou em 1 semana eu posso morrer, contraindo a doença. E aqui eu acrescento na pergunta, não sei se você teve Covid, eu tive Covid no mês passado, e foram 2 semanas pensando que, próximo minuto pode ser o último aqui bem ainda, depois eu vou precisar de uma internação. Foram 2 semanas bem complicadas. Como é que funciona isso na mente humana, Milena? Pablo, eu não tive Covid, mas eu tive reações da vacina, né? E sim, eu pensava justamente como as pessoas sofreram com a Covid em si, né? Então, a gente está falando de um medo que é invisível. Então, a gente entra num estado de alerta constante. Eu estou vivendo e para viver e para sobreviver, eu preciso estar sempre atento, em alerta, porque um perigo pode ameaçar a minha sobrevivência a qualquer momento. Então, a gente está falando de um cérebro que vai ficando hiperestimulado, de um corpo que vai ficando hiperalerta e tenso. E isso tem consequências em relação à ansiedade, né? A ansiedade, na verdade, as crises de ansiedade, as alterações corporais que a ansiedade traz, é justamente o nosso corpo se preparando para uma guerra, né? A gente está vivendo uma guerra invisível, embora muito visível nos noticiários. Então, claro que o nosso corpo ele precisa ficar nesse estado de tensão. E esse estado de tensão e estresse ele pode desencadear quadros psicopatológicos. O brasileiro em si tem noção do entendimento do próprio corpo e quando é hora de procurar um especialista e quando é hora de abrir o jogo e falar, eu não estou bem, está na hora de dar um passo importante na minha vida? Ou você acha que a gente ainda, por viver uma sociedade conservadora de uma maneira geral, ou que ainda tem que estar ali no dia a dia na luta, como diziam os nossos avós, não temos tempo para ficar triste porque a gente tem que trabalhar, coisa do tipo? Pablo, eu acho que essas questões que você trouxe é muito importante. Ainda assim, existe preconceito quando a gente fala sobre saúde mental. A gente fala muito sobre saúde e as pessoas prontamente elas conectam com médicos, né, com clínicas médicas. Essa saúde mental ela vai ficando de lado. Contudo, o nosso corpo ele é uma coisa só. Né? E para ele funcionar, a gente tem que olhar para o todo. Eu entendo que esses espaços que têm sido abertos, eles têm trazido uma maior, feito um trabalho psicoeducativo muito importante, onde as pessoas passam a conseguir reconhecer alguns sintomas. Mas além de reconhecer, a gente precisa dar um passo para se cuidar. Né? Então, assim, eu sempre digo que a gente precisa estar muito atentos a três palavras: frequência, intensidade e impacto. Se uma preocupação, um medo, uma angústia, ela está muito frequente, com uma intensidade muito forte, a ponto de te impedir a fazer atividades diárias, está na hora de você procurar um médico que possa fazer uma avaliação mais aprofundada e pensar numa equipe multiprofissional onde você possa ser cuidado. Muitas vezes a gente pensa uma frescura e vai passar. E é aí que os quadros se desenvolvem e se agravam. Quanto mais cedo você procura ajuda, melhor o seu prognóstico, melhor o percurso dessa doença. Para encerrarmos, Milena, outro grande cientista que eu tive o prazer de conversar é o Christian Dunker, psicanalista. E uma vez ele me contou o seguinte: faltam profissionais especializados no Brasil para a demanda que a gente tem e que a gente vai ter nessa saída da Covid, nesse período de transição para o que a gente chama de normalidade, não sei se é o certo chamar, mas é a ideia de normalidade, de volta às aulas, de retomada de atividades econômicas, do dia a dia de viagens e por aí vai. Ainda é algo muito difícil de encontrar um especialista e, se sim, ainda é uma coisa que é muito própria de um grupo da sociedade que é mais beneficiado financeiramente? Então, Pablo,
tem muitos pesquisadores que eles falam sobre uma segunda onda da Covid que está relacionada à saúde mental, né? Então, sim, a gente vai ter uma maior busca, espero que tenhamos uma maior busca, né? Porque a gente vai ter um aumento de casos. E a gente precisa, sim, possibilitar acesso a essa população que vai chegar até nós, né? Nós temos, hoje, um bom serviço disponível no SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, mas também pela alta demanda pode ser que a gente entre num colapso para poder conseguir absorver toda essa população. E aí a gente vem para a esfera particular. Né? Então, entendo que é importante nesse momento que a gente consiga ter espaços também de preços acessíveis, né? Onde as pessoas elas podem chegar até esse tipo de atendimento e ser cuidadas, que é um pouco do trabalho que a gente faz no nosso aplicativo. Boa. Milena Fernandes, Marta, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo também. Excelente fim de semana pela frente. Cuide-se, viu? Obrigada, você também. Até mais. Valeu, até mais.